E aí, galera, aqui quem fala é Alan, professor de Física. Espero que vocês estejam estudando. Você, aluno do oficialato, né? Você, aluno da turma de sargento. Então, galera, basicamente a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuação ao conteúdo que nós vimos na aula anterior, que é basicamente leis de Newton. Então, fiquem atentos, espero que vocês curtam e aproveitem esse vídeo aí, tá bom, galera? Então, olha só, galera. Na semana passada, nós começamos a falar sobre as leis de Newton e nós vimos a seguinte ideia, que a proposta da dinâmica era estudar basicamente o que iria causar movimento, as causas desse movimento. E dentro da dinâmica, a letra não está muito boa, mas dentro da dinâmica, a primeira definição que nós falamos foi a definição de força. Então nós vimos e nós aprendemos que força é uma grandeza vetorial, que tem módulo, direção e sentido, que força tem relação com a variação da velocidade e que força, a unidade de medida é Newton, pode ser também quilograma-força, Dina e etc. Só que eu quero que vocês entendam, que vocês percebam que nós vimos também algumas equações, né? A primeira equação foi a equação da segunda lei de Newton, está lembrado? Onde nós falamos que força é igual a m vezes a. Só para dar uma relembrada, nós vimos que a força ela tem relação com a aceleração, né? E nós vimos também que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Vimos outra equação, que é a equação da força-peso. Peso é igual a m vezes g. Vimos também a equação da força elástica, baseada pela lei de Hooke. Força elástica é K vezes X. E nós vimos também, galera, a equação da força de atrito, né? Que é a força de atrito, ela é aquela força que tende no sentido contrário ao movimento de objeto quando está deslizando numa superfície não lisa. Então tá aqui, ó. Φ é igual a μ vezes a força normal. Aí nós vimos tração, força normal. Então, basicamente, foi o que nós ficamos restrito à aula da semana passada. E aí vale ressaltar também, galera, que quando nós falamos sobre a segunda lei de Newton, nós estamos falando do movimento uniforme e variado. Então, nós precisamos ter ideia aquelas três equações do movimento variado. Vamos relembrar aí? São elas: V igual a V0, mais ou menos AT. Outra, S igual a S0, mais ou menos AT ao quadrado sobre 2, né, que é chamada de função horária da posição. E a última é a Torricelli. V ao quadrado, V0, mais 2 vezes A. Então tá aqui, aula da semana passada. Mas e a nossa aula de hoje? Qual a ideia da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre algo extremamente importante e que cai muito na prova de vocês, demais, tanto você do oficialato quanto pessoal da sargento, que é o tópico muito importante chamado de aplicação das leis de Newton. Aplicação das leis de Newton. Então aqui, galera, nós vamos... basicamente, aqueles probleminhas que você já deve ter visto e tido contato, que é
dois blocos em contato, dois blocos descendo um plano inclinado. Então são situações que vale nós falarmos na aula de hoje, que é muito na prova, tá bom? Então, quando nós falamos sobre as aplicações das leis de Newton, temos alguns casos particulares. O primeiro caso que eu quero tratar com vocês na aula de hoje, que é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho dois blocos, vou botar a ideia dos blocozinhos lá, A e B. Vou colocar um valor para cada bloco. Vou dizer para você que a massa do bloco A é 4 kg e a massa do bloco B vale 2 kg. Vou botar assim, vale 1 kg. E esses dois blocos aqui, A e B, estão numa superfície lisa. Então aqui a superfície ela é lisa. Então todas as vezes que você ouvir falar em superfície lisa é porque não tem ação da força de atrito. Aplicou-se uma força no bloco A. Essa força aqui aplicada no bloco A é uma força igual a 20 newtons. Então, galera, já dá para a gente saber o seguinte: se eu tenho dois blocos A e B, a qual a massa do bloco A vale 1, a massa do bloco B, a massa do bloco A vale 4, a do bloco B vale 1, a superfície é lisa. Quando eu aplico uma força no bloco A, o conjunto todo vai ter o quê? Um movimento. Se tem movimento, esse conjunto vai ter uma aceleração. Então aqui nós vamos calcular algumas coisas. Primeira coisa que eu quero de vocês, primeira ideia, que nós venhamos identificar a aceleração. E segundo, nós identificarmos a força que um bloco faz no outro, tá? Então, geralmente são questões que caem muito em prova, então aqui nós vamos raciocinar e pensar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Então, galera, o primeiro passo que nós vamos fazer, a primeira ideia, é nós identificarmos para onde está o movimento. Então, eu vou dividir passo a passo para que depois nós venhamos aprofundar e jogar algumas ideias importantes para vocês. Então, o primeiro passo, galera, a primeira etapa é identificar para onde está o movimento. Então, se eu aplico uma força e essa força está na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, então o movimento também vai estar na direção horizontal, da esquerda para a direita. Então tá aqui, ó. Então, primeiro passo, vou até escrever aqui. Primeiro passo é o sentido do movimento para a direita, né? Da esquerda para a direita. O segundo passo, nós vamos identificar as forças que atuam em cada bloco. Eu vou olhar para o bloco A e bloco B e ver quais são as forças que atuam em cada bloco. Então, preste bem atenção, hein? Vamos lá. Olhando para o bloco A, tem a força que puxa o bloco A para baixo, que é a força-peso. Tem uma força que atua, se o bloco A está em cima de uma superfície, tem uma força que atua no sentido contrário à força-peso, que é a força normal. Né? No bloco B, nós temos também a força-peso para baixo e a força normal para cima. No bloco A, eu tenho a força F para a direita. Está aqui a força F, ó. Só um detalhe agora que é muito importante. O bloco A não está em contato com o bloco B. Então o que eu vou dizer para você? Vou dizer para você o seguinte, que nós vamos ter aqui uma força que o bloco A exerce sobre o bloco B, que eu vou chamar de força AB. Força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Só que a aula passada, a terceira lei de Newton, se o bloco A
exerce uma força no bloco B, se o bloco A exerce uma ação no bloco B, nós teremos uma reação. Lembre-se, né? Lei da ação e reação. Para toda força de ação, nós temos uma de reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Então, ó, força BA. Então vamos parar um pouquinho para raciocinar aí, vamos respirar com calma. Então falamos sobre as forças. A primeira aplicação é aquele probleminha básico, né, de blocos em contato. Então tem um bloco A com a massa de 4, o bloco B com a massa de 1, em contato um com o outro. Apliquei uma força. Queremos descobrir aqui a aceleração, a equação do conjunto. Primeiro passo, para onde está o movimento? Se a força para a direita, o movimento também vai estar para lá. Segundo passo, identificamos as forças em cada bloco. No bloco A, peso para baixo, força normal para cima, F para a direita. No bloco B, peso para baixo, força normal para cima. E aí quem é FAB? É a força que o bloco A faz no bloco B. Quem é FBA? É a força que o bloco B exerce no bloco A. Lembre-se, elas têm aqui o mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção, porém sentido contrário. Beleza? Próximo passo aí, muito importante. Nós vamos montar a equação de cada bloco. Então, próximo passo. Próximo passo é montarmos a equação de cada bloco. Vou pegar aqui, ó. F igual a MA para os dois. Força é igual a MA. Força é igual a MA. Tá aqui. Olhei para o bloco A. A gente de cara, galera, nesse caso nós vamos anular o peso e a força normal. Por que a gente anula o peso e a força normal? Porque o movimento ocorre na direção horizontal, né? E não na direção vertical. Então, tanto no bloco A quanto no bloco B, o peso e a força normal, o peso e a força normal, elas têm o mesmo valor. Cuidado, não são iguais, mas têm o mesmo valor. E aí a gente vai anular, tá bom? Então aqui, ó, sentido contrário, aula da semana passada, a força resultante é uma menos a outra. Então vai ficar F menos FBA igual a massa de A vezes A. Tá aqui a fórmula, a equação do bloco A. Professor, por que a equação do bloco A foi F menos BA e não FBA menos A? Galera, porque o movimento está para a direita. Então quem é maior? É o F, tá? Sentido contrário. E o bloco B? Aqui, ó. A força resultante é FAB. Então, ó, FAB Então, senhores, tá aqui, ó, equação do bloco A e equação do bloco B. Último passo, acabou. Último. Tá grande, professor? Olha, galera, você pode seguir esse passo em qualquer caso. Claro que daqui a pouquinho vou ensinar o pulo do gato para vocês. Espera um pouquinho só. Vou pegar essas duas equações, ó, e colocar uma dentro da outra, ou seja, montar o sistema F menos FBA igual a massa de A vezes A. FAB é igual a MB vezes A. Montei o sisteminha, vou utilizar a regra da adição. Tem o mesmo valor, né? Se um é positivo, outro é negativo, eu cortei. Vai ficar F, vou botar aqui maior, F é igual, seria MA vezes A mais MB vezes A. Ou seja, vou colocar um A em evidência. Massa de A
Olha aqui, galera. Então ficou F é igual, entre parênteses, a massa de A mais a massa de B vezes A. Então, acabou meu problema. Porque quando eu olho para a minha situação, eu tenho o valor da força e o valor das duas massas. Posso descobrir quem? A aceleração. Quer ver? Quer ver? Vou botar até em outra cor aqui. Quero descobrir o A. Vou descobrir o A aqui. Vou descobrir o A. No lugar de F, coloco 20. No lugar da massa de A, 4. E da massa de B foi 1. Então vai ficar assim, ó. 20 é igual a massa de A, 4. Aqui, ó. 20 é igual a 4 mais 1, né? Que deu 5. Então, qual é o valor da aceleração? 4. E essa aceleração, vocês vão ver, galera, que é a aceleração do conjunto. É a aceleração do bloco A com o bloco B. Descobrimos a aceleração. Mas se eu quero descobrir agora a força que um bloco exerce no outro, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Alguém pode me dar ideia? Sabe o que nós vamos fazer, galera? Eu vou simplesmente escolher uma dessas equações e substituir os valores. Vou pegar essa que é mais tranquila, tá bom? Vai ficar FAB é igual a MB vezes A. Quero descobrir FAB é igual a massa de B, eu tenho que é 1, e a aceleração eu tenho que é 4. Tá aqui, ó, a força que um exerce sobre o outro. Se eu colocar nessa equação, vai dar o mesmo valor, porque tem o mesmo módulo, lei da ação e reação, beleza? Então, galera, basicamente isso. Olhei para um probleminha, identifiquei o quê? A aceleração, montei a equação do sistema. Ele poderia fazer o contrário, fornecer a aceleração, pedir a massa de um e do outro, mas basicamente, se tiver qualquer dúvida em uma questão dinâmica, você pode seguir esses passos aqui, tá bom? Identificar o movimento, identificar as forças, montar a equação e sistema. Aí você pergunta, professor, quero do pulo do gato a maneira mais rápida de fazer. Beleza, vou ensinar para você agora, não tem problema. Mas se você sentir dificuldade, segue por esse passo aqui, demora um pouquinho mais, mas a probabilidade de você acertar é maior. Vamos lá, pulo do gato aí. O que você vai pensar e você vai fazer aí? Já sabe, eu vou colocar aqui, ó, a cereja do bolo. Olha a cerejinha do bolo aí. Vou botar até em vermelho. Vou trocar aqui. Vamos botar a cereja do bolo aqui. Cerejinha do bolo. Cerejinha do bolo. Eu quero montar essa equação direto para ser mais rápido. Beleza. Primeiro, vamos pegar a segunda lei de Newton. F, força resultante, é igual a M vezes A. Beleza. Vamos pensar que o bloco A e B é um bloco só. Qual é a força que faz com que esse bloco, agora A e B, vai para a direita? Força F. Então, de novo, olhei. Vamos pensar que o bloco A é o bloco 1, é o único bloco. Qual é a força que leva esses dois blocos juntos para a direita, que é o sentido do movimento? Força F. Então, no lugar da força resultante, F. E aqui não é bloco A e B? Então, ó, massa de A mais massa de B vezes A. Pronto, cheguei até ali. Ah, professor,
Isso aqui você descobre a aceleração. Ok, mas professor, e se eu quero descobrir a força que um bloco exerce sobre o outro? Aí você monta a equação em um bloco só e substitui os valores. Quer ver para eliminar sua dúvida? Você que está em casa aí estudando pra caramba, que eu tenho certeza. Quer ver? Vou botar um exemplozinho bem básico aqui, ó. E se nós tivermos agora 3 blocos? Vou botar aqui. Se nós tivermos agora 3 blocos. A, B e C. Apliquei uma força. Vamos continuar fazendo a suposição que a superfície ela é perfeitamente lisa. Beleza, ok. Como que seria a equação desse sistema aqui? Qual seria a equação do conjunto? Da seguinte maneira. Olha, vamos pensar que o bloco A, B e C seja um bloco só. Força resultante é igual a M vezes A. Vamos pensar que o bloco A e B é um bloco só. Qual é a força, que vai ter várias forças aqui, que faz com que o bloco A, B e C juntos vão para a direita? A força F. Então aqui ficaria F é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes A. Pronto! Se eu tiver o valor de cada uma ali, substituo e posso descobrir sem problema nenhum. Beleza, galera? Foi claro de você entender que eu posso fazer por esses 2 métodos? Ok, vamos continuar aí. O segundo caso, que também é importante, vou agora pegar 2 blocos e agora eles não vão estar mais juntos, unidos, né? Ou seja, unidos vão estar, mas não vão estar em contato. Vou colocar um fio entre eles. Vale ressaltar que você vai pegar alguns exercícios, vai estar escrito assim: considere o fio ideal e inextensível. Ideal por quê? Porque a massa é desprezível. Inextensível por quê? Porque você pode aplicar força e ele não estica. Porque se ele esticar, você já vai aparecer o quê? A força elástica. Então, tem o bloco A e B. Vou dizer para você bem o básico, né? Continuando, que a massa de A continua sendo 4 e que a massa de B continua sendo 1 kg. Apliquei uma força F no bloco para a direita. Seria aquela ideia de quando minha mãe vai no mercado fazer compras. Vou botar aqui 10 newtons. É aquela ideia de quando minha mãe vai no mercado fazer compras e ela quer usar 2 carrinhos. Ela faz o quê? Bota um carrinho, bota uma correntezinha entre os 2 carrinhos e puxa um carrinho da frente e vai embora. Seria mais ou menos essa ideia que eu estou falando para vocês aqui. Beleza, galera? Então vai ser o seguinte, a massa de A é 4, a de B vale 1, apliquei uma força igual a 10. Voltar aqui e botar a letra melhor para vocês. Tá tão bom não. Eu quero descobrir a mesma ideia, a aceleração e a força aplicada. Só que eu quero descobrir pelo modo mais rápido, pela maneira mais rápida. O que eu vou fazer? Como eu ensinei aqui. Você pode, vamos identificar as forças aí. Olhando para o bloco A, eu tenho peso, eu tenho força normal. Ah, esqueci de colocar, ó, superfície lisa, tá? Tenho a tração, né, que agora, quando eu tenho corda, eu tenho tração. Bloco B, peso para baixo, força normal para cima. E eu tenho, vou botar até de outra cor, para você poder perceber. Peso para baixo, força normal para cima. E eu tenho aqui a tração. Então, olhei para o bloco A. Quais são as forças? Peso, normal e tração. Olhei para o bloco B. Quais são as forças? Peso, normal e tração. Quero fazer pelo jeito mais rápido. Vou pegar aqui, ó,
Segunda lei de Newton. Força é igual a M vezes A. Pergunto, de todas essas forças aqui, qual é a força que vai fazer com que o bloco A e B vá para a direita? Sabendo que o movimento desse conjunto aqui, ó, é para a direita. Então, todas essas forças, pensando que o bloco A e B seja um bloco só, qual é a força que faz com que o bloco A e B vá para a direita? Força F. Então, vai ficar, mesma ideia, F é igual a massa de A mais a massa de B vezes A. O F aqui, 10. A massa, né? 4 com mais 1 aqui. Então, ó, 10 vai ficar 5A. A vai ser igual a 10 sobre 5, que vai ser igual a 2. Descobrir a aceleração. Mole, mole. Fácil, fácil. E se eu quero descobrir o valor da tração? O que eu faço, então? A tração, mais simples ainda. Como que você descobre a tração? Você simplesmente vai escolher qualquer um dos blocos e montar a equação de um bloco só. Então, eu vou escolher o bloco A. Olhei para o bloco A, quero montar a equação do bloco A, coisa boa. Vou montar a equação do bloco A. Ok. Pegar a base é a segunda lei de Newton. F igual a M vezes A. Bloco A. Qual é a força? Então esquece bloco B. Qual é a força que vai levar o bloco A para a direita? Aqui, ó. Tração. Então vai ficar tração é igual a massa de A. Tração é igual a massa de A vezes A. Tração vai ser igual a massa de A, eu sei que é 4, e a tração eu sei que é 2. Pelo jeito mais rápido. Eu não precisei ficar montando aquele passo a passo. Passo a passo eu montei, galera, para explicar para vocês inicialmente, tá bom? E aí você, se você sentir dúvida, você pode utilizar o passo a passo sem problema nenhum, mas eu acho pelo jeito mais rápido para vocês, tá bom? O terceiro caso aqui, galera, que cai muito na prova de vocês, que é já inserir no tópico muito importante, que é o lance da roldana. A roldana você encontra muito em lojas de materiais de construção, algumas obras também, né? O pedreiro, ou quem trabalha na obra, quer levar um balde, um objeto da parte mais de baixo, né? Ao terceiro andar, a parte mais alta, aí vai usar ali uma roldana, que seria mais ou menos a ideia de uma rodinha, né? Que você passa ali uma corda e você consegue puxar. Então o lance da roldana é justamente para quê? Auxiliar na aplicação da nossa força. A praticidade, né? Mais prático do que a pessoa ficar pegando na parte de baixo, subindo pela escada, joga pela roldana, basicamente é mais rápido, tá bom? Então aqui, vou pegar aqui uma roldana, aquele desenho bem básico, e nessa roldana eu tenho uma corda, e nessa corda eu vou colocar novamente dois objetos, A e B, dois blocos, A e B. A e B. Vou botar esses blocos maiores para você que está em casa poder enxergar direitinho. Bloco A e bloco B. Beleza, tá aqui. Mesma cordinha, bloco A, bloco B. A massa de A, vou dizer para você que a massa de A aqui é os mesmos 6 kg. E a massa de B, 4 kg. Tá aqui, beleza. Vou botar assim, tá bom. Massa de A 6, a massa de B 4 kg.
em um local a qual a gravidade é 10. Galera, se nós soltarmos esses blocos aqui, o que vai acontecer? O bloco A vai descer e o bloco B vai o quê? Subir, ok? Então, ou seja, se nós soltarmos, vai ter o quê? Uma aceleração. E através dessa aceleração, eu posso calcular, sabe o quê, galera? Atração, por exemplo. Atração em cada fio e a atração que segura essa rodana. Quer ver? Então, a minha ideia é, através daquele meu terceiro exemplo ali, é descobrir a aceleração e a atração com vocês. Vamos descobrir ainda hoje. Dorme não, fica comigo aí. Primeiro passo que nós fizemos, identificar para onde está o movimento. Nós já sabemos, se o bloco A tem uma massa maior que o bloco B, então o A está descendo e o B está subindo. Sim ou não? A massa é maior. Então o movimento vai estar assim, ó. O A descendo e o B subindo. Depois, identificar as forças que atuam em cada bloco ali. No bloco A, quais são as forças que eu tenho? E aí, quais são as forças? Peso. Eu tenho força normal agora? Não tenho. Força normal eu só teria se o bloco estivesse em cima da onde? De uma superfície. Mas se está preso a um fio, eu tenho a tração. No bloco B, de novo, eu tenho peso e eu tenho a atração. Vou fazer pelo método mais longo, tá? Então, identifiquei para onde está o movimento, identifiquei as forças. Vamos montar a equação de cada um? Vamos lá. Força é igual a M vezes A. Força é igual a M vezes A. Se o bloco A está descendo, se elas estão em sentidos contrários, vou subtrair peso de A menos tração. Peso de A menos tração. Massa de A vezes A. Olhei para o bloco B. Se o bloco B está subindo e está em sentido contrário, tração menos peso de B. Tração menos peso de B. Professor, mas por que aqui foi peso menos tração e aqui foi tração menos peso? Seguindo o movimento. Se o A está descendo, quem é maior? Peso. Se o B está subindo, quem é maior? Tração. Então, maior menos o menor. Maior menos o menor. Vou montar o sisteminha e vamos embora feliz, alegre e contente. Peso de A. Peso de A menos tração. Massa de A vezes A. De novo. Tração menos peso de B. MB vezes A. Sisteminha e vou embora feliz. Tração. Tração, cortei. Olha quem restou. Peso de A menos tração. Peso de A. Peso de A menos peso de B, perdão. Peso de A menos peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Tranquilidade. Então, sentido do movimento, as forças que atuam em cada bloco, montei a equação de cada bloco, que está aqui, e montei um sisteminha. Fechou. Mas quem é o peso, galera? Quem seria o peso? O peso nós vimos anteriormente, que peso é M vezes G. Então, o peso de A vai ser o quê? Massa vezes gravidade, né? Então, o peso de A aqui vai ser o quê? 60. 60. Menos peso de B. Massa vezes gravidade, 40. E aqui é a soma das duas massas, 6 mais 4. Aqui vai dar 20
igual a 10 vezes A vai ser igual a... Descobrimos a aceleração. Essa aceleração, novamente, vai ser a aceleração que eu já falei para vocês, a do conjunto. Show de bola. E se eu quero descobrir a tração em cada bloco ali? Que, na verdade, vai ser igual. Escolho qualquer uma das equações e substituo os valores. Desculpa aí, galera, tô meio resfriado. Não tô com Covid não, é gripe mesmo. É um resfriado aí, vai passar. Se é falta de ter contato com vocês, aí acontece isso. Então, vou escolher qualquer uma das equações e vou substituir os valores. Vou escolher essa aqui. Tração menos P de B, MB vezes A. Vai ficar tração, P de B, de novo, massa vezes gravidade. Então, massa 4, gravidade é 10, o peso vai ser 40. A massa 4 e a aceleração o quê? 2. Tração, então, vai ser aqui, né? 8 com mais 40. Então, a tração vai ser o quê? 48 newtons. Beleza? Então, o que eu quero que vocês venham observar, galera, que a tração no bloco A é 48 e no bloco B também vai ser 48, obedecendo aquela ideia de que eu tenho aqui valores iguais baseado na terceira lei de Newton, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Foi claro de você entender até aí aonde a gente trabalha, galera? E para nós irmos adiante, nós podemos relacionar os casos anteriores com o terceiro caso, que também cai muito em prova. Que é o seguinte, ó, vou botar aqui uma situaçãozinha muito interessante. Exemplo 2, que aquela hora eu botei exemplo 1. Aqui seria uma roldana, uma superfície. Eu tenho um objeto A. A gravidade é 10. Vou dizer para você que o objeto A tem uma massa de 3 kg e o objeto B tem uma massa de 2 kg. E que a superfície é lisa. Tá bom? Então tá aqui. Eu tenho um objeto B pendurado ali, uma massa que vale 2 kg. Eu tenho o objeto A preso em cima de uma superfície, mas eu tenho preso aqui com uma massa que vale igual a 3 kg. E aí, a superfície é lisa. O que vai acontecer, galera? Se eu solto esse conjunto, vai ficar parado? Não. O bloco B vai descer e o A vai para a direita. Professor, mas como assim? Como que o movimento vai estar para a direita, sabendo que a massa de A vale 3? Não tinha que parar ou ir para trás? Não teria como, porque a superfície é o quê? É lisa. É como você estivesse, aqui pensa você. Você está aqui. Tem uma corda numa superfície com sabão, por exemplo. Tá lá, não tem onde você segurar. Qualquer objeto que você coloque próximo do seu peso aqui, próximo da sua massa aqui, e o que tem de acontecer? Você escorregar e cair junto com ele. Porque não tem o quê, galera? Não tem atrito, porque a superfície lá é o quê? Lisa. Lisa. Posso descobrir duas coisas. A aceleração, posso descobrir a tração, enfim. Vou ficar à vontade aqui hoje, que eu estou à vontade. Então vamos lá? Vamos tentar descobrir aqui. Tentar não. A aceleração e a tração. Fica comigo hoje que nós vamos falar de plano inclinado, elevador. Vai ser bem bacana aí. Então, nós sabemos que o movimento
vai estar para a direita. O bloco B caindo e o bloco A para a direita. Segunda ideia, sentido do movimento nós já identificamos. Segunda ideia, as forças que atuam em cada bloco. No bloco B, eu tenho peso para baixo e tração para cima. Não tem força normal, não está em cima da superfície. No bloco A, eu tenho tração, tenho peso de A e eu tenho força normal. Tá aqui. Beleza, galera? O peso se anula com a força normal, porque o movimento ocorre na direção horizontal. Então, identificamos as forças? Ok, vamos montar a equação de cada um. Vamos lá. Bloco A e bloco B. Força é igual a MA. Força é igual a MA. Olhei para o bloco A. Qual é a força que vai levar o bloco A para a direita? Tração. Tração é igual a MA vezes A. Olhei para o bloco B. Está em sentido contrário essas duas forças? Peso menos tração. E por que não é a tração menos o peso? Porque se o bloco B está descendo, o maior é o peso. Maior menos o menor. Então, peso de B menos tração é igual a massa de B vezes A. Vou pegar essas duas equações e igualar. Tração massa de A vezes A. Peso de B menos tração massa de B vezes A. O que eu faço aqui agora? Montei o sisteminha, vou cortar, ó. Peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Acabou meu problema, acabou o nosso problema. Por quê? Peso é massa vezes gravidade. O peso de B eu tenho que é 20. A massa de A é 3 e a de B vale 2. Galera, olha aí. A aceleração foi o quê? 4. Quero descobrir a tração, não tem problema. Olho para qualquer uma dessas equações, equação do bloco A e equação do bloco B, e substituo os valores. Né? Vou escolher essa aqui que é mais fácil. Tração, massa de A vezes A. Tração é igual a massa de A, eu tenho que é 3, repetindo, e a aceleração vale 4. Newtons. Então, galera, paro por aí. Foi claro de você conseguir entender as minhas etapas do meu exemplo 2, que é o sentido do movimento, as forças que atuam em cada bloco, montar a equação, igualar aqui, não é igualar, mas substituir uma dentro da outra, identificar a aceleração, etc. Pode ser que ele forneça a aceleração, te peça a massa de um de outro, mas a priori é isso. São esses 3 casos aí, que basicamente é o que mais vai representar na prova de vocês, tá bom? Só que aí, eu quero adentrar com vocês na aula de hoje, que é algo extremamente importante, que é um tema chamado de plano inclinado. Cai muito em prova, e na prova de vocês de oficialato, o da IAR, né? Não é diferente. O que é meu plano inclinado? O que seria meu plano inclinado? Tá pensando aí o que é plano inclinado? Plano inclinado, senhores, é uma superfície
que formam com a horizontal um certo ângulo. Um ângulo θ, um ângulo alfa, tá bom? Então, só que esse meu plano inclinado, nesse momento, ele não tem atrito. Superfície lisa. E a partir daí nós vamos navegar um pouco na ideia, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui um plano inclinado, vou fazer ele tamanho master, que nós vamos precisar. Um ângulo aqui, um ângulo θ. Tá aqui meu bloco. Sobre esse bloco aqui, eu tenho algumas forças agindo. Primeira força, você está em cima de uma superfície perpendicular a uma força normal. Então aqui, força normal. Beleza. Só que puxando esse corpo para baixo, esse objeto para baixo, tem uma outra força, que é a força peso. Que é a força peso. Show de bola. O que vai acontecer, galera? Eu vou pegar aquela ideia de plano cartesiano, eixo Y e eixo X. Eu vou observar o quê? A força normal, ela está em cima do eixo Y. E a força peso não. Lembra daquela aula que eu dei para vocês de projeção, componente de um vetor? Nós vamos aplicar aqui, olha que maravilha. Só vou dar uma relembrada com vocês nessa projeção. Eu tenho lá um vetor A. E esse vetor A, ele forma um certo ângulo. Θ com a horizontal. Projetar é pegar esse vetor A, levar esse vetor para o eixo X e para o eixo Y. Isso é projetar. É como se fosse eu, vetor A, estou à frente de dois espelhos, X e Y, ou peso também, né? A minha imagem vai aparecer no espelho X e no espelho Y. Aqui não é diferente. Aí a pergunta é, qual é a equação do A no eixo X e do A no eixo Y? Basicamente, aquela regrinha que eu falei para vocês, vou explicar novamente aqui, mas ó, se o vetor está colado ao ângulo, a gente usa cosseno. Então, AX é a cosseno, que não é sempre assim. Se esse AY está separado, uso o seno. Então, AY... A mesma coisa eu vou usar aqui, ó. Ó, não está colado? AX, né? A no eixo X é A cosseno. Se está separado, AY, A seno. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O peso, eu vou trazê-lo para o eixo X e para o eixo Y, tá? Por semelhança de triângulo, esse ângulo que aparece aqui também, ó. Então, basicamente, se nós pegarmos esses três vetores, olha que eu vou formar aqui. Eu quero que vocês percebam comigo. Que maneiro. Olha que eu vou formar aqui, ó. Vou botar até aqui embaixo. Olha que eu vou formar aqui. Vai ficar assim, ó. PX, PX, PY e o P. O ângulo formado entre PY e o P vai ser o ângulo θ. O ângulo vai estar aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer, galera? Então, peguei esses três vetores, formei aqui basicamente um triângulo retângulo. Então, eu vou usar a relação, a razão seno e cosseno. Vai ficar assim, ó. O triângulo retângulo, vou utilizar a razão seno, cateto oposto, hipotenusa. Joguei para o outro lado, então entendi o quê? Que PX é P seno, coisa boa. Cosseno,
cateto adjacente pela hipotenusa. Vou usar o cosseno também, ó. Cateto adjacente pela hipotenusa. PY sobre peso. Joguei para o outro lado aqui, ó. PY vai ser igual P cosseno. Então eu já sei, eu já consegui e eu entendi, galera, que PX é quem? P vezes seno. PY é quem? P vezes cosseno. PY está no sentido contrário à força normal, não está no sentido contrário a PY? Então eu vou dizer o seguinte, força normal tem o mesmo módulo, não é igual, que PY, que é igual a P cosseno. Então isso aqui é a primeira determinação. Se eu estou fazendo uma questão, o exercício, ele me pergunta, determina o valor da força normal. Tem esse caso aqui, ó, força normal é quem? É o mesmo valor que PY, que é P cosseno. Só que eu não posso deixar de falar para vocês nessa aula sobre o PX. Quer ver? Vou pegar a segunda lei de Newton lá. Isso aqui é extremamente importante. Nossa! Força normal, M vezes A. Mas olhando para esse cara aqui, qual é a força que faz com que o bloco A desça? PX. Então, no lugar da força normal, qual é a força que faz com que o bloco desça? É PX. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar quem? PX. Vai ficar assim, ó. PX, M vezes A. Só pegar meu apagador que caiu aqui. Então, PX é igual a M vezes A. Tá aqui. Só que nós sabemos que PX é quem? P vezes seno. Então, vou tirar o PX e vou colocar P seno. Já já vou chegar no que eu quero para vocês. Segura aí. M vezes A. Só que nós sabemos que peso é M vezes G. Galera, o que eu quero mostrar para vocês, então, nessa aula aqui, que eu de suma importância. Cortei aqui no lugar do peso mg, cortei o M. Olha que eu cheguei para vocês aqui. Cai muito em prova. Que todas as vezes que eu tenho um objeto num plano inclinado sem atrito, a aceleração depende de duas coisas apenas: gravidade e do ângulo. O que eu quero dizer então para vocês com isso, que é muito em prova, hein? Pessoal do sargento, observa isso aqui que é muito em prova. O que eu quero dizer para você com isso? Se eu tenho no mesmo plano inclinado, dois objetos, um de massa igual a 10 kg, objeto A, e outro objeto B, com a massa de 5 kg, galera, eu vou dizer o que para você? Que a aceleração dos dois são iguais, porque quando eu olho para esse cara, a aceleração não depende da massa, tá bom? Então, se estão no mesmo plano inclinado, a aceleração do bloco A é igual ao bloco B. Ah, professor, no meu dia a dia não acontece isso. Claro, porque tem atrito, é outra situação que nós vamos aprofundar na próxima aula aí. Mas, galera, foi claro de você conseguir entender inicialmente as aplicações? Foi claro? O último detalhe que eu quero dizer para vocês com isso, né? Então a gente falou do sem atrito, do que eu posso relacionar esse plano inclinado com outras forças. Quer ver? Que cai em prova bastante também, que já caiu na prova da galera da sargento aí, do oficialato também. É o seguinte, estou procurando um espaço aqui no quadro para a gente poder prosseguir. Tem até na apostila de vocês. Aqui, ó. Vou dizer para você o seguinte, que eu tenho aqui esse objeto preso a um fio. Esse
objeto tem uma massa igual a 5. O ângulo θ aqui, o seno dele é meio. Só para a gente poder ir mais rápido. Então, um bloco de massa igual a 5, o ângulo θ, o seno vale meio, está preso a uma corda ideal e inextensível. Sabe o que eu quero descobrir ali? Sabe o que eu quero? Atração. Olha que bonito. Galera, eu olho para esse cara aqui e eu tenho algumas forças agindo, que são importantes para a gente nesse momento. Px, Py, força normal, e se uma corda está segurando, então tem atração para cima. O que eu posso dizer para vocês? Que o módulo de Py é igual ao módulo da força normal. E o módulo de Px é o módulo da tração. Então eu posso descobrir a atração através de quê? Px, tração. Olha que maravilha aí. Causa já na prova, isso foi uma questão da EA. Tá? Então Px tem o mesmo módulo que a tração. Então fechou, ó. Px é o quê? P seno, m vezes g vezes seno. Então a massa 5, gravidade é 10, meio, né? Não falou, botei... E aí vai dar... Eu poderia também, galera, colocar aqui uma mola, dizer para você que está em equilíbrio, pedir a constante elástica. Tem uma questãozinha dessa no nosso material de exercício também. Então até aí foi claro de você entender as aplicações que nós vimos na aula da semana passada, na aula de hoje. Próxima aula, o que nós vamos fazer? Tudo isso aqui, incluindo atrito e questãozinha sobre elevador, que cai muito em prova. Galera, então fica aí. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido a aula, que vocês venham estudar, não percam essa oportunidade que vocês estão aí no período de quarentena. A quarentena não é para eu poder ficar aproveitando, mas para eu aproveitar estudando, tá bom? Então quero que vocês comentem aí no... Deu o seu comentário, deu ok, coloque o seu nome nesse vídeo aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.